Olá! O tema escolhido por vocês foi vida espiritual. Então a gente vai conversar hoje sobre esse tema. Todos nós passamos por dificuldades e nós, querendo ou não, nós vivemos uma guerra espiritual, onde a nossa vida aqui fora é refletida dentro de nós. Porque quando o corpo espiritual adoece, a nossa carne padece. Nós passamos por tristezas e é impossível não transparecer no nosso olhar. E quando nós estamos alegres, quando nós estamos felizes, os nossos olhos têm um brilho diferente. A palavra de Deus, ela nos dá uma fórmula para vivermos saudáveis espiritualmente. O Senhor nos deixa os frutos espirituais, os frutos do Espírito. A nossa alma, ela precisa de alimento, nós precisamos a cada dia nos alimentar. E com o que nós temos nos alimentado? Eu falo de mim mesma, eu passei por muito tempo sem procurar o Senhor. Eu passei por muito tempo que eu dizia: Senhor, o que eu tenho? Senhor, que tristeza é essa? Tinha hora que parecia estar tudo bem e tinha hora que parecia que tudo virava de cabeça para baixo. Então eu passei a ter intimidade com o Senhor. Eu passei a buscar mais ao Senhor. E quando a gente passa a buscar o Senhor, Ele passa a nos preencher. Ele passa a nos encher do seu Espírito. E quando Ele nos enche do seu Espírito, o nosso corpo ele fica mais forte. A nossa alma ela fica mais alegre e chega a transparecer no nosso olhar. Os frutos do Espírito, eles nos trazem amor, eles nos trazem a paz, eles nos trazem a gratidão, a sermos gratos. Nós muitas vezes pedimos tanto, mas não paramos para agradecer pelo que o Senhor já fez por nós, pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso lar, pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos irmãos que estão ao nosso lado. Nós temos que agradecer mais e pedir menos, porque quando nós agradecemos, o Senhor ele se agrada de nós, pois Ele fica feliz quando nós temos o coração agradecido. Os frutos do Espírito, eles nos trazem mansidão. Nós passamos a ser mais pacientes com aqueles que são mais frágeis que a gente. Nós passamos a ser mais amorosos, quando nós, na verdade, só éramos grosseiros com aquele que estava ao nosso redor. Às vezes a gente se pergunta por que eu sou tão sozinho, por que eu não tenho ninguém ao meu lado. Você já parou para pensar como você tem tratado aquele que está ao seu lado? Todos nós passamos por momentos de solidão, sim. Mas chega um momento em que nós precisamos melhorar o nosso eu, o nosso interior, para que aquele que está ao nosso lado tenha prazer em estar conosco, para que aquele que está nos vendo ali triste tenha prazer em se aproximar de nós. Da mesma maneira que nós temos que ter o coração gratos ao Senhor e amar aquele que nos persegue, e perdoar aquele que nos odeia, em abraçar aquele que não nos quer perto. Porque quando nós adoecemos o nosso interior, a nossa vida espiritual, nós ficamos fragilizados, a nossa carne fica doída, nós ficamos machucados. Quando nós não perdoamos, nós adoecemos. Quem não perdoa, adoece mais do que quem fez a maldade. Porque muitas vezes quem fez a maldade não sabe que fez a maldade. Falou sem sentir. Tem um ditado muito antigo que diz que quem apanha nunca esquece, mas quem bate esquece. Então que nós venhamos a melhorar a cada dia, para que o nosso corpo espiritual esteja mais forte. Nós precisamos buscar mais ao Senhor, nós precisamos estar mais atentos à voz do Senhor. Eu estava pesquisando sobre vida espiritual e eu encontrei um texto que é muito interessante, que fala sobre o ferro. O ferro, ele é feio, frio e duro e seco. Mas quando ele é colocado ao fogo, o
O que era frio deixa de ser frio. O que era grosseiro passa a ser amortecido, passa a ser mais fino. E o que era escuro, o que era feio, passa a ter um brilho diferente. Na nossa vida é dessa maneira. O nosso eu, nós somos carne, nós temos erros, nós temos dificuldade, o nosso eu é ruim. A nossa carne humana, ela pede por maldade. Ah, fulano fez isso comigo, eu vou revidar, eu não vou perdoar. Mas quando nós passamos a nos encher do Espírito Santo, ele vai nos moldando. Assim como o ferro que era feio e passa a ter um brilho diferente. Assim como o ferro que era duro passa a ser quebrantado diante do Senhor. Assim como o ferro que era frio passa a ser aquecido com fogo. E o ferro, se ele pudesse falar, ele não glorificaria a ele mesmo, mas ele glorificaria ao fogo, que foi quem fez a mudança. Na nossa vida é da mesma maneira. O Senhor, ele está nos moldando a cada dia. Ele está moldando a nossa vida, o nosso caráter a cada dia. E que nós não venhamos nos gloriar das nossas mudanças, das nossas melhorias, mas que o Senhor venha ser glorificado através da nossa vida. Que aqueles que estão ao nosso redor vejam o Senhor em nós. Que aqueles que estão ao nosso redor vejam a glória de Deus na tua vida. O vazio é enorme quando nós não temos Deus. Todos nós temos um vazio do tamanho de Deus. A nossa vida espiritual, ela é incompleta sem o Senhor. Às vezes nós temos tudo e nos sentimos tristes. Às vezes nós temos tudo para ser feliz e não nos sentimos felizes. Por quê? Procuramos em festas, procuramos em bebida, procuramos em farra, procuramos comprando roupas novas, comprando maquiagens novas. E quanto mais se compra, mais se está vazio. Quanto mais se tem, mais se quer. Porque nós temos um vazio do tamanho de Deus. Então a nossa vida espiritual só será preenchida quando nós tamparmos esse vazio. Quando nós preenchemos a nossa vida com a presença de Deus, com o Espírito Santo. Quando Ele nos enche até que não sobre nada de nós. Quando Ele nos enche até que não tenha nada do meu orgulho, do meu eu, da minha vontade. Quando Ele nos enche, Ele nos preenche. Mas para que Ele venha nos encher, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos nos esvaziar de toda mágoa, de toda tristeza. E como é que eu faço isso? Como é que eu me esvazio de mim? Assim como o ferro foi aquecido pelo fogo, nós somos aquecidos pela presença de Deus. Buscando a Ele. Orar não é um momento que eu repito palavras repetidas. Repito aquelas palavras quando eu estou vazio. O que eu digo muito para as crianças é que orar é algo muito simples. Orar é falar com Deus. Quando eu oro, eu converso com Deus. É algo muito simples. Assim como nós estamos aqui conversando, você pode parar o que você estiver fazendo e conversar com Deus. Ah, mas eu não sei conversar, eu não sei falar. Eu não sou digna de falar com Deus. Eu nem conheço Deus. Deus para mim não existe. Tenta uma vez pedir a Ele que se mostre a você, que fale com você, lhe responda. Muitas vezes nós temos tantas perguntas e não paramos um segundo para ouvir a voz de Deus. Como eu posso ouvir a voz de Deus se eu passo o dia naquela correria, naquele entra e sai? Eu não paro um segundo para me sentar, para escrever, para ouvir uma boa música. Deus, Ele fala com nós, comigo e contigo, Ele fala conosco de várias maneiras. Ele pode falar quando você estiver no banho, Ele pode falar quando você estiver na rua,
Ele pode falar quando você estiver deitado, quando você estiver sentado, quando você estiver dirigindo. Mas você precisa estar com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Pare um segundo. Pare de pensar nas preocupações, nas dificuldades, por um segundo sequer. Até você ter o hábito de falar mais com Deus. Até você ter o hábito de conversar com Ele. Vai chegar um momento que você vai conversar com Ele automaticamente. Tá passando por uma dificuldade, você vai dizer: ah, Senhor, tem misericórdia. Ah, Senhor, eis-me aqui. Ah, Senhor. Quando a gente passa a falar mais com Deus, a gente passa a ter uma intimidade com Ele maior. E quando nós menos esperamos, nós estamos falando com Ele. Nós estamos sozinhos e falando: fala, eu tô falando sozinha. Mas você não está falando sozinho, você está falando com Deus. E Ele te escuta. Quando ninguém mais quiser te escutar, o Senhor, Ele te escuta. Quando ninguém mais quiser conversar com você, Deus, Ele está do teu lado para conversar com você. A tua vida espiritual não será a mesma a partir do momento que você abrir o seu coração para o Senhor, que você perdoar, que você amar, que você agradecer pelo que você já tem. Entrega o teu coração ao Senhor, confia nele e mais Ele fará pela tua vida.